Boa noite, querido ouvinte. Estamos começando mais um programa aqui do Sinconed. Alô, porteiro amigo. Dia 11 de setembro. Setembro é o mês que passa voando, diferente de agosto. Primavera, né? Primavera tá aí, aniversários estão chegando, Sim, não é mesmo? muitos Muitos aniversariantes. aniversariantes chegando no mês de setembro. As flores se desabrocham. O calor não vai embora. Não, gente, que verão é Que esse? bom, né? Pelo amor de Deus, né, gente? E, né, presida, estamos aqui começando um programa bem interessante hoje para nossa Sim. categoria, principalmente, né? Boa noite, meu porteiro amigo. Espero que vocês estejam bem. Minha amiga aí, faxineira, zelador, assessorista. Bom, toda a equipe aí. Você que está no jardim, protetor solar, hein? É isso aí. Que vai pro jardim, protetor solar, não deixa de passar, tá bom? Cuida da sua pele. Se não tiver dando protetor solar, liga no Sinconed, tá? EPI é necessário, hein, turma? Necessário, é obrigatório É dar o obrigatório. EPI para vocês. E tem que usar. E hoje nós estamos aqui com um parceiro nosso, tá? A gente trouxe eles aqui, são duas pessoas muito bacanas, no qual tem muita estima e consideração. Eu vou citar o nome dos dois e passo a bola para o Gabriel fazer a pergunta. Perfeito. Robson e Cecília. É A isso dupla dinâmica que cuida aqui quando a gente precisa, a gente liga para eles e eles respondem. Pode fazer a pergunta, Gabi. É isso aí. Como disse a presida, Robson Matos, gerente de relacionamento da Empresta Capital, economista com MBA em gestão empresarial, atua no mercado financeiro há 35 anos e no mercado condominial há 8 anos. Mas tem cara de jovem, né? Não parece, parece. né? Tá vendo? E Cecília Agueda, empresária, atuando no mercado financeiro há 16 anos, com foco também no segmento condominial. Também não parece, né? Não parece. Então, a nossa primeira pergunta é: quem é, o que faz, o que gosta, o que não gosta, o que come, o que time torce? Enfim, quem é Robson Matos e quem é Cecília Agueda? Bom, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar com vocês essa noite, né? Agradecendo aqui a Maria José, presidente do Sinconed, Dr. Gabriel, pelo convite que nos foi feito. Ó, sem formalismo, Gabriel. Gabriel, muito bem, Gabriel. Muito obrigado aí pela liberdade. A gente se sente honrado, né, de estar participando com vocês desse bate-papo, por que não, né? E falar um pouquinho de quem nós somos, o que a gente faz, a nossa parceria e o que podemos ajudar todos os trabalhadores aí, os associados do sindicato. Bom, o Gabriel já deu a introdução aí. Obrigado pela obrigado pela honraria, pela honraria, né, do tempo de profissionalismo, né, que a gente começou cedo, viu, Gabriel? A gente começou bastante bem cedo, 15 aninhos já estava lá, né? Já estava trabalhando. Então, mas isso é muito bom, porque ao longo da carreira a gente, né, só tem aprendido, isso é uma evolução, né? Principalmente pessoal, né? Quando você começa cedo, você evolui rapidamente, principalmente em relação a responsabilidades, né? Então a gente como trabalhador, a gente sabe das dificuldades de todos e a gente está aqui hoje para falar um pouquinho do que a gente pode fazer para ajudar a cada um, né? A Empresta Capital, ela é uma instituição financeira, né? A gente está no mercado há 20 anos, completou 20 anos em 2024. Olha, parabéns. Né? Então, obrigado. Já alcançou a maioridade, já. Exatamente, 2 anos que já alcançou a maioridade. Exatamente. E ao longo dos 20 anos, a gente vem trabalhando em prol do segmento condominial como um todo. E uma das soluções que a gente traz já há alguns anos na parceria aí com o Sinconed, um convênio que a gente tem, certo. é a linha de crédito consignado para o trabalhador de condomínio. De uma forma muito simples, desburocratizada, onde na maioria dos bancos ou agentes do mercado financeiro você tem dificuldade na obtenção de um crédito formal, né? E com uma condição diferenciada, a Empresta Capital viabiliza essa solução de crédito para o trabalhador. Que maravilha. É uma coisa bem rápida, simples, desburocratizada e com um custo competitivo, que, diga-se de passagem, né,
o mercado hoje, principalmente quando você vai buscar um crédito pessoal, até mesmo no seu banco, quando você faz uma simulação, aquela primeira simulação que vem, e hoje tudo digital, né, Gabriel? Né, Maria José? Então, assim, hoje é tudo digital, você entra lá no aplicativo, você tem lá financeira, você tem fintech, banco digital, você tem tudo. E aí, a hora que você vai fazer uma simulação, né, a primeira resposta que te vem, né, a taxa está lá em cima. Isso quando você consegue uma taxa, quando você consegue um limite que você espera. Né? E a Empresta, ela desenvolveu essa solução sob medida para o trabalhador da categoria. Né? Os grandes bancos hoje, o que a gente vê? Interesse no consignado, normalmente para grandes folhas de pagamento, uma empresa privada que tem lá a partir de 50 funcionários, 100 funcionários. Entendi. Quando você olha o condomínio, às vezes um condomínio tem um funcionário, né? Muitas vezes. Muitas vezes tem um funcionário. E aí o grande banco, aquele que poderia dar uma condição melhor para o seu cliente, ele não tem interesse. Né? Então aí entra a Empresta Capital enquanto instituição financeira para suprir essa lacuna, né, que existe no mercado. Então é isso que a gente leva aí para os trabalhadores. Perfeito. Cecília, por favor, quem é você? O que você faz? Desde quando você está na Empresta? Fala pra gente um pouquinho sobre você. Bom, boa noite. Boa noite. Eu estou na Empresta Capital já há 16 anos, trabalhando, já trabalhei internamente e agora estou trabalhando diretamente com os porteiros, funcionários de condomínios, atendendo aí em parceria com o Sinconed. Bom, eu não tenho muita coisa assim para falar, porque eu trabalho, o meu trabalho que eu na Empresta Capital já tem todo esse tempo e toda a minha profissão foi toda ela feita lá. Que legal. Todo o meu tempo aí de trabalho foi na Empresta Capital praticamente, né? E pelo que eu entendi... Desculpa, presida. Eu já ia entrar ali, mas já teve vários casos para você contar aqui pra gente, né? De você solucionar a vida de algum porteiro. Isso que eu ia perguntar. Você atua diretamente com a categoria da portaria? Eu que faço o atendimento. Explica pra gente, entendeu? Então, como é que é o passo a passo aqui de quem, digamos, que está nos ouvindo e tem interesse em contactar o serviço da Empresta Capital e não sabe, tá? É feita a divulgação, né? A gente faz tanto no sindicato, no jornal, a gente faz nas portarias, faz diretamente com as administradoras também. E aí o funcionário ele tem acesso ao nosso telefone, né? A informação sobre o crédito. Ele entra em contato ou no WhatsApp ou liga no nosso telefone, no 0800 ou no nosso telefone fixo. Lá ele vai fazer uma simulação, ele vai passar o tempo de casa, vai falar quanto que ele ganha, às vezes a gente pede um olerite. Tem um questionáriozinho antes, até para ver a viabilidade do que ele precisa. Para saber qual o limite, quanto ele pode pegar, em quantas vezes. Né? E aí, ele concordando ali com aquela simulação, nós fazemos o cadastro dele, que é simples também, ele forma lá algumas... os dados cadastrais mesmo, isso. E aí depois é enviada uma documentação que ele mesmo também coloca diretamente no aplicativo que a Empresta Capital tem, que ele baixa no celular dele, simples. A maioria, o acesso é bem rápido. Quando há alguma dificuldade de algum porteiro que não tem ali não consegue usar o celular, a gente ajuda, eu entro em contato com ele, faço toda a explicação de como que ele baixa. Liga para ele e tudo mais. Entendeu? Todo carinho ali, né? Sim. Isso é legal Muitas demais, vezes eles não têm ali algum documento e precisa baixar, o documento é digital, como a carteira de trabalho, por exemplo, né? Que já está aí. Hoje tem muita coisa digital. Hoje é pelo e-social. Então, a gente também ensina ele, tem até um videozinho que a gente manda, olha, como que o senhor baixa a carteira de trabalho. Legal, um passo a passo. E eles ficam muito felizes, porque... Tem muitos que falam assim, poxa, eu nunca consegui fazer isso e agora você me ensinou. Que bacana, agora eu tenho meu documento no próprio celular. Legal. E é isso. E assim, já tiveram várias situações e poder atender, sabe, o cliente e entender qual a necessidade dele, fazer aquele trabalho ali diretamente com ele, que é o meu trabalho, né?
isso tem sido muito gratificante. Sem dúvida. Muito bom. Você sabe que lá também, né, eu tenho bastante contato com clientes. E a nossa categoria, muitas vezes, é gente mais simples, né, que não tem tanto conhecimento assim. Isso é comum na nossa base, enfim, no Brasil como um todo, né, em geral. Sim. E aí eu entro muito em contato com eles também para explicar o passo a passo, como é que faz, você tem que baixar tal lugar, você tem que mandar tal dado. Sim. Que é, né, Maria, todo mundo tem celular, mas nem todo mundo sabe utilizar, como fazer. Gabriel. E saber fazer isso pelo WhatsApp. E você dá o apoio na hora que a pessoa mais está precisando, porque parece que não, mas só interrompendo aqui a fala da Cecília, né, para que a gente possa complementar. Claro. A pessoa, quando está pedindo um crédito, precisa de um recurso, de um dinheiro emergencial, é porque ele precisa resolver alguma coisa. Com certeza. Né? E aí não tem nada pior do que quando você tenta de um jeito não dá certo, tenta de outro não dá certo, não dá certo, não dá certo. Aí você encontra alguém, né, de uma empresa que vai lá, ajuda a pessoa, orienta, faz assim, calma, né? Como a Cecília falou, ela já relatou vários casos pra gente aqui de funcionário, eu não vou conseguir isso não, deixa isso pra lá, tá muito burocrático, tá muito complicado. Aí ela entra, fala, não, vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Ou seja, mostra, né, conduz, né, o funcionário lá, o porteiro, o zelador, enfim, o trabalhador do condomínio, como ele consegue obter esse recurso, né? E foi o que eu falei no início, a gente procura levar sempre de uma forma muito simples para eles, para não burocratizar, porque burocracia por burocracia já deixa para os grandes bancos, entendeu? Com certeza. Eles já colocam isso. E até muito engraçado, né? Quando a gente escuta, vocês dois já devem ter escutado bastante, né? Ele fala assim, olha, eu tenho um celular, mas eu não quero abaixar nada. Verdade. Só se você olhar para mim, para me explicar, porque acontece muito isso. E é muito legal quando você ensina, você explica, e quando o dinheiro está na conta dele, que ele liga de volta e fala, agora sim, agora eu acredito, o dinheiro entrou na conta. E aquilo que você disse também, né, Robson? Assim, a Cecília e a Maria. Você humaniza o atendimento assim, né? Você fideliza, você mostra que nós estamos aqui para auxiliar uma situação que você está enfrentando, dá segurança para quem... Porque ninguém quer pedir... Vamos também ser sinceros, ninguém quer pedir dinheiro emprestado. Só na necessidade mesmo. Exatamente. Só na extrema necessidade. É porque precisa. Porque precisa. Tem alguma situação de emergência que aconteceu, seja saúde, seja porque caiu o telhado, o portão, o carro bateu, precisa arrumar o carro, enfim. É verdade. Você tá com a necessidade. Coisas que acontecem, acontecem, né? Na vida ali, isso, exatamente. Ninguém vai atrás da Empresta Capital para pegar dinheiro e fazer churrasco, né? Não, porque aí... Bom, eu já tive, sim. E eu fiquei muito feliz em conseguir o crédito para ele, porque era o sonho dele. Olha só, fazer uma festa. Olha só, fazer uma festa de aniversário. Boa. E ele ia completar 40 anos. Legal. E completou, né? E aí conseguiu o crédito que ele queria para fazer essa festa. Que legal. Fez a festa. E eu, assim, muito feliz em conceder esse crédito para ele. Certeza. Porque, né? São sonhos sendo realizados. Exato. E independente de quais são, entendeu? Exato. E aí, e muitas vezes eu já falei para os clientes, às vezes eles, com a dificuldade que eles têm, eles querem desistir. Porque eu não vou conseguir, porque eu não sei, porque não dá. Eu falo, não desista, o senhor vai conseguir sim. A Empresta Capital, ela está aqui para auxiliar e ajudar o senhor, né, agora nesse momento. E dá certo. E com aí certeza. É muito bom isso. Tão gostoso, né? Ver a pessoa feliz, né? Já tiro o que eu falei. Achando que as pessoas só procuravam na necessidade. Às vezes eles querem fazer um sonho, que é uma necessidade. Né? Sim, mas o sonho é uma necessidade, né? Mas eu quero fazer uma festa de 40 anos. É que às vezes, Gabriel, a gente pensa na necessidade só naquilo que é do lado quando tá faltando ruim. Coisa, Não sei se vocês estão me entendendo, né? Acredito que o porteiro que está aí ouvindo a gente vai entender. A gente sempre fala de necessidade, a gente leva sempre para o lado ruim. Exato. Mas com a colocação que a Cecília fez, esse exemplo que ela deu, dessa vivência que ela teve, mostra que sonho é necessário também sonhar, né? Porque você, através do sonho, você alcança evolução, realização pessoal, você se satisfaz
E por que não dizer que você trabalha até mais motivado? Com certeza. Está feliz, né? Feliz. Realizou Exatamente. um sonho. Eu já vi acontecer, mas foi festa da filha de 15 anos. É mesmo, Maria? Também. Que legal. A pessoa me procurou, não, eu preciso de um empréstimo. Eu falei, aqui está o número do empréstimo capital. Não, porque minha filha vai fazer 15 anos, eu preciso. Você não está entendendo, é uma necessidade, assim, de fazer aquilo dos 15 anos. Deve ter sido feito com muito carinho, a pessoa mudou a vida dela. Pelo menos né? as fotos que eu recebi foi bonito, porque eu recebo as fotos daí da festa. Não recebi o convite, mas a foto. Que legal. Convite nada, Maria José. Preferi o convite, né, pra vir lá. Comer lá uma coisinha, tomar uma coisinha, né? Bom também. Deixa eu te perguntar outra coisa, então. Qual que é o diferencial da Empresta em relação às demais? Porque hoje tem bastante, acredito eu, que tenha bastante no mercado possibilidades da pessoa acessar, né? E qual que é o diferencial? O que tem de diferente na Empresta? Bom, o primeiro diferencial, Gabriel, hoje a Empresta ela é uma instituição financeira ligada ao Banco Central e isso reflete em segurança no crédito. Por que eu falo segurança no crédito? A gente tem um órgão regulador, certo, né, no Brasil, que é o Banco Central. Que é o Banco Central. E ele fiscaliza todas as instituições financeiras plugadas aí, ok? Entendi. Então, quando você faz uma operação de crédito, é importante você observar quem é que está concedendo o crédito. Porque eu hoje não estou ligado a nenhum banco, eu não sou correspondente de ninguém. Então, quando o cliente fala com a Cecília, né, recebe do Sinconed no jornalzinho, ele está recebendo a informação de uma instituição financeira devidamente autorizada e que tem todo o respaldo legal na concessão desse crédito. E isso para o funcionário parece que é bobagem, mas não é. Porque na hora que ele tiver qualquer problema, seja numa eventual rescisão, numa eventual negociação, e ele não tiver a quem recorrer dando segurança para ele dos direitos dele, ele pode ter problema. Sem dúvida. Né? Ele pode ter grandes problemas. Outra coisa, observância da legislação. Tá? Enquanto instituição financeira, a gente tem a observância da legislação. Ah, mas isso outra instituição financeira também tem. Tem. Só que, às vezes, não é a instituição financeira que está falando com esse funcionário. Às vezes é um correspondente, uma outra empresa. Hoje a gente tem figuras de fintechs que não são instituição financeira, trabalha para os bancos, entendeu? Então, assim, e nesse meio do caminho, né, pode ter alguma divergência de informação que não chega no porteiro. Ou seja, tá ali para vender o crédito somente, ganhar a comissão da venda, e pronto. E não quer mais saber. Não quer mais saber. Uhum. A Empresta Capital, assim como o atendimento humanizado desde o primeiro momento que o porteiro, o zelador fala com a gente, aí todo o processo do crédito tem toda uma estrutura de atendimento. Né? Tem é o que a gente chama de pós-venda, mas assim, e todas as empresas, seja de produtos e serviços, né? Se você não tem uma estrutura para dar suporte, orientação e acompanhamento, o cliente ele se sente perdido. Com certeza. Eu, por exemplo, já fiquei perdido em operadora de telefonia, por exemplo. Tá maluco. Meu Deus do céu. Às vezes você quer pedir um negocinho na operadora, você tem que falar com... Nossa, com 5 mil robôs. 5 mil robôs. Exatamente. Exatamente. E aí esse negócio de digital também, tomar cuidado. Então, assim, em termos de diferenciais, o primeiro eu cito isso, instituição financeira. E aí já dei toda a explicação, aí o esclarecimento, porque é importante ver com quem faz. Segundo diferencial, a gente é pioneiro nesse segmento. Quando ninguém imaginava em atender a categoria, há 20 anos a Empresta Capital desenvolveu essa solução. Então, como pioneiro, a gente tem expertise, né? já viu muita coisa, a gente sabe a necessidade, sabe como conduzir. Né? Tem muito aventureiro no mercado, que é o que eu falei, que é vender o crédito e depois o funcionário que se lasque para pagar. Procura ajuda, não consegue, tenta falar, não tem resposta, não tem ouvidoria para falar, não tem saque, não tem Bacen, não tem nada. Né? Então, assim, como é que ele faz? Então, no nosso caso, ele tem toda essa segurança e esse suporte. A questão de condição, o fato da gente já estar há 20 anos operando, né, pioneiro no mercado, a gente tem uma estrutura hoje no Brasil inteiro. Então, o fato de eu atender o Brasil inteiro também, eu consigo levar melhores condições do crédito para o trabalhador. Então, assim, é o que a gente sempre comenta com
com vocês, e é bom que o pessoal esteja nos ouvindo, para que, assim, recebeu qualquer outra proposta, qualquer outra simulação, fala com a Empresta Capital, tá? A Empresta Capital, ela tem a melhor condição para o funcionário do condomínio. Legal. Tá? Legal. Não feche com outra empresa sem antes nos consultar. Sem bater um Isso papo a gente com tem a garantia, inclusive do Ricardo, que é o nosso CEO, né? Inclusive ele agradece a oportunidade da gente estar aqui, né? Pediu para agradecer a Maria José, o Gabriel. Que isso. Né? Mas isso é uma garantia da própria empresa. Olha, a gente começou primeiro, a gente está há 20 anos atendendo o público e a gente quer continuar atendendo, né, os funcionários dos condomínios com a melhor condição. Então, eu acho que esses 3 diferenciais aí já nos coloca à frente de outras empresas. De outras empresas, tá? Tá ouvindo aí, porteiro amigo? Toca seu colega, dá uma interfonada pro outro que tá mais longe, avisa ele. Fala, olha, presta atenção no programa hoje que tá diferente. Tá diferente, né? E outra, isso é muito importante que ele disse, eu não conheço dessa parte da legislação, mas eu sei que é importante demais você ter um reconhecimento junto ao Banco Central como instituição financeira, né? Porque senão as empresas aí, ou os demais que não têm, primeiro que é quase que uma concorrência desleal, porque a burocracia que vocês devem enfrentar não deve ser legalizado. Exatamente. Né? E segundo, que dá segurança para quem faz a contratação do crédito. Né? E tem muita empresa que acaba se apresentando para o funcionário ou para o tomador do crédito como sendo banco. Esse é o grande problema. Ah, mas eu sou correspondente bancário. Bom, então você não é banco. Você não é banco. Então você não é banco. Eu sou correspondente bancário. Ok. Então, é bom que fique claro isso. Se é banco ou se é correspondente. Então, você falando com a Empresta Capital, você está falando com o banco. Você não está falando com o correspondente. Legal. Por exemplo, a Cecília é a nossa correspondente, trabalha com a gente há 16 anos, né? Trabalhou interno, hoje ela trabalha externo, atendendo os funcionários, mas ela trabalha em nome da Empresta Capital, ela é a Empresta Capital. Ela é a Empresta Capital. Ela poderia, por exemplo, pegar e falar, ela está ligada à Empresta Capital, mas falar, eu estou aqui, meu banco chama-se Águeda Soluções Financeiras, é o meu banco. Não é banco. Esse é o problema, né? Quer dizer, e isso, para quem não tem muito conhecimento, né, da legislação, da área financeira, mercado financeiro, acaba não fazendo sentido, mas é uma realidade, tá, Gabriel? Então, importante. É por isso que a gente traz isso para vocês aí de primeira mão. E até que é importante para nós, né, Maria José, que somos parceiros, né, com o Sinconed, que é parceiro do Empresta Capital. Você vai ser parceiro de alguém que não cumpre a legislação, Por isso que não temos outro parceiro, pessoal. O parceiro é o Empresta Capital. É isso aí, né? Obrigado. Justamente por essa segurança, né? Para ter toda essa segurança. Exatamente. O negócio é tão difícil hoje em dia. Meu Deus. Aí você tem essa segurança. Complicar a vida do trabalhador não pode. Nas costas dele, enchendo fica, o saco viu? dele. Relatório semanal, relatório quinzenal, relatório mensal. Tem que fazer tudo direitinho. Tem que fazer tudo direitinho, né? Mas eles não falaram para que time eles torcem, você notou? Que time eles torcem, será? Eles estavam muito assim, sério. Vamos trazer eles para brincar. Bom. Qual que será? Que time que vocês torcem? A Maria José, queria que você adivinhasse qual é o time dela. Vai lá, Maria José, você primeiro. Adivinhar? Qual é? Qual que é o meu? Vamos Eu acho que deve ser o Palmeiras. Erro feio. Aí é Paulo Ferrari. Aí não é Paulo Ferrari. Corinthians. Piorou? Aí você arrumou treta. Então é o meu. Qual? São Paulo. Eita, Aí é meu marido. Bom, então... Eu sou Ponte Preta. Ah, Ponte Preta. Campineira da Gema. Aí. Pode perder, mas eu tô com a Ponte. Pronto. E você sabe, com todo respeito a toda a Ponte Pretana, que eu também gosto muito e vou muito no Moisés da Carelli, mas torcer pra Ponte é quase que um ato de resistência, né? Mas eu e a Gabi, nós somos... sem título, pô, e torcendo ainda, pô. Sim, nós amamos eu e a Gabi. Isso é ser fiel, né, Maria? Isso é outro nível de fidelidade. É outro nível de fidelidade. Exato. Eu e a Gabi lá do escritório, nós dá bom junto. Ponte, nós podemos perder, mas é uma Ponte Pretana unida. Mas vocês dois não falaram, vamos Não, lá. eu sou São Paulo. São Paulina? São Paulino. Ei, São Paulino. Tá aí, parte, ó. Tá vendo? Meu marido é São E Gabriel? Paulino. Eu sou mineiro, como bom mineiro. cruzeirense. Não, flamenguista.
Todo bom mineiro, ou melhor, mais da metade de Minas eu sou flamenguista. Flamenguista, pô. É um negócio que não tem como. Mas aqui em São Paulo você não tem um? Eu gosto da Ponte. Agora da Ponte. Então tá, já tá. Eu gosto bastante da Ponte. Pronto. Eu vou, meu escritório fica lá próximo à Ponte Preta, eu adorava. Tá. Quando... Bacana. Agora eu tô parando, encerrava o expediente, aí ali já tomava um latão de cerveja e entrava pra assistir a Ponte Preta, era uma delícia. Isso aí tempo que eu não faço. Mas é tomando isso. jeito, eu não deixo ele parar de trabalhar nem um minuto, coitado. Não tem tempo. Mas deixa eu perguntar outra coisa pra vocês que eu tenho uma dúvida. Aí já voltando novamente. O que é empréstimo consignado? O que é o termo consignado? O que significa isso? O termo consignado refere-se em você obter um crédito Certo. e você autorizar o desconto da parcela daquele crédito na sua folha de pagamento. Ou seja, lá direto. isso, você consigna o pagamento via desconto em folha. Ou seja, para o funcionário, quando eu falo de tirar toda a burocracia, é exatamente isso. Ou seja, ele tem um primeiro contato com a Empresta Capital, faz toda a tratativa com a Cecília, com o nosso contact, manda a documentação, o crédito caiu na conta. Todo o processo de pagamento é muito simples. Por quê? Porque vai descontado direto na folha de pagamento. Certo. Né? E isso é legalizado, né? Claro, é um crédito regulamentado por lei, e a lei que regulamenta o consignado é a 10.820 de 2003. Né? E lá tem todo o detalhamento de quem pode pegar o crédito consignado, ou seja, todos os trabalhadores vinculados no regime da CLT podem ter acesso às instituições financeiras autorizadas. Né? Autorizadas. Exatamente. E colocar os seus vencimentos como aptos para pagamento das parcelas desse crédito, entendeu? Entendi. Isso pode ser usado por um crédito, a gente fala crédito consignado, mas ele é um crédito pessoal que a pessoa pega para determinadas finalidades e paga através do desconto em folha. Pode usar, por exemplo, para cartão, né? Existe um cartão de crédito que você pode consignar em folha, que a lei permite. Pode usar para linhas de arrendamento mercantil, enfim, são alguns produtos financeiros que o trabalhador, né, no regime da CLT, pode se utilizar dessa consignação, né, o pagamento via folha de pagamento. Via salário. Isso, ali, né? via salário. O desconto. Exatamente. E dá segurança tanto para vocês quanto para ele também. Exatamente. Né? E outra coisa, Gabriel, dentro da regulamentação, né, a própria lei já prevê o limite máximo que ele pode ter de parcela, justamente para que nenhuma instituição aplique um desconto acima daquele percentual que vem depois comprometer a própria remuneração mensal dele. Né? Então, assim, para evitar o endividamento, evitar aquela bola de neve que você entra uma vez e não sai. Vai, enfim. Né? Isso é muito importante melhor que ele falou, né? Isso é muito importante. E quando você... Viu, meu porteiro amigo que está nos ouvindo aí, tá? Não caia nessa se alguém vir falar para você, não, você está devendo, eu vou quitar teu empréstimo e vou fazer um novo para você. Cuidado com esses juros. Pelo amor de Deus. Tá? Cuidado, muito cuidado. Muita atenção. E outra coisa que ele disse, né, Maria, que é importante. Nós temos aqui limites... Até por serem vinculados ao Banco Central. E se eles fogem da regra, o Banco Central vai atrás deles. Então, você tem limite de parcelas, você tem limite do que pode ou não ser descontado, a quantia. Então, caro porteiro, se vocês têm empréstimos consignados em folha e por um acaso não seja da Empresta Capital, quiser dar um pulo lá no Sinconed, né, Maria? Pra gente dar uma olhada e ver se tá dentro dos limites, né? Porque pode ser que tenha alguém aí que seja fora do limite. Fora dos limites legais. Exatamente. Né? Então, exato. Assim, a gente, no Brasil, tá? E eu tô falando de Brasil, que a gente tem uma visão um pouco mais ampla, mas a gente acaba tendo situações de descontos em folha que vai chegando, a hora que o funcionário pede pra gente um crédito, a hora que você vai ver, ele tá comprometido 70% da remuneração dele. Caramba. E assim, dá dó, né, gente? Mas por que isso? Porque são empresas que vão fazendo, e muitas vezes o próprio empregador acaba ficando numa situação passiva, o funcionário pede, libera. Agora, isso é prejudicial para quem? Para o próprio funcionário. Sem dúvida. Para o próprio porteiro,
Porque é a mesma coisa, né? Quando tem uma demissão daquele trabalhador que tem um empréstimo, certo. Entendeu? Tem um limite que pode ser descontado ali. Não é assim, não, eu vou descontar tudo. Não. Porque nós temos a figura... É isso mesmo, né, Maria? Nós temos a figura da demissão sem justa causa. A pessoa, às vezes, não está esperando. Pegou o empréstimo para quitar alguma emergência ali. Não está esperando e foi demitido sem justa causa. Isso não é tão comum, mas acontece. E aí tem limites também, né? Tem os limites certinho. Inclusive lá no sindicato, uma das coisas que a gente olha, a gente pede o extrato deles, dando empréstimo, quanto, né? Pra fazer tudo bonitinho. É tudo arrumadinho. E é importante a gente observar isso porque, embora, como a Maria falou, o saldo devedor pode ser, vou dar um exemplo redondo aqui para que todos possam entender, né? Perfeito. Se ele tem um saldo devedor de 1.000, a lei prevê o desconto de até 35% das verbas líquidas da rescisão lá, o valor líquido da rescisão. Se os 35% der, por exemplo, 2.000, por que eu vou reter 2.000 se 1.000 já quita? Por outro lado, pode ter um saldo devedor de 5.000 e os 30%, 35% vai dar lá 1.000. Então você retém os 1.000, né? Abate, e a diferença é entre o trabalhador, né, o porteiro, e é diretamente com a empresta capital. Aí deixa de ter o vínculo, né, com folha de pagamento, porque não tem mais o vínculo empregatício, não tem mais o registro, mas passa a ser direto com a empresta capital. E aí eu vou falar um quarto diferencial, que é o crédito garantido que a gente tem na empresta. Todos os nossos créditos têm esse benefício. O que é esse crédito garantido? Todo desligamento sem justa causa, não está esperando, aconteceu, enfim, coisas da vida, o síndico mudou, qualquer coisa assim do tipo, ele conta com até 6 parcelas de R$500 garantidas pela empresta capital. Ou seja, ele foi desligado, né? Até ele achar um outro emprego e tudo mais, além dos 35% retido na rescisão, ele ainda tem mais 6 parcelas de até R$500 garantidas pela empresta capital. Ou seja, é um seguro próprio que a gente tem no crédito, que se você multiplicar 6 por 500, ele tem R$3.000 aí, que é um benefício que a gente concede ao trabalhador. É um tempo para ele poder achar um outro emprego, se recolocar, respirar, colocar a casa em ordem até achar uma nova oportunidade de trabalho, entendeu? Então, olha que legal. Viu que legal? E isso é muito legal mesmo, porque às vezes acontece isso que o Robson estava falando, você é demitido sem... Não está esperando, a pessoa nem... E aí o mundo acaba. Nossa, mas não acaba tanto, acaba uns 2 dias só. Depois você bota a cabeça no lugar, bora trabalhar, que o mundo tanto é que exatamente. Eu, na minha convenção, coloquei a cláusula da estabilidade de férias. Por quê? O trabalhador, ele sai de férias, muitas vezes não está esperando, estava tudo normal. Aí ele volta das férias e leva ali um aviso breve. Aí ele fala, meu Deus, e agora, né? Não pode. Ele tem um mês de estabilidade. É o único sindicato uma outra coisa que acho que talvez a gente está iniciando um projeto agora, né? Inclusive na sexta-feira a gente estava discutindo com o Ricardo e a equipe interna. Legal. Onde a gente está entrando com parceria com empresas de recolocação. Por exemplo, aquele funcionário que foi desligado, né, teve uma rescisão imotivada, não estava esperando, né? Essa empresa pode fazer um trabalho com ele de uma recolocação dentro do próprio segmento condominial. Que legal. Né? E aí a gente faz... Claro, não é a empresta capital que vai fazer isso, mas é uma forma de eu ajudar esse trabalhador a se recolocar, a não ficar sem a remuneração dele. Com né? certeza. E com alguém especializado, ele consegue isso muito mais rápido do que sozinho. Com certeza. Isso não tem a dúvida. Isso então, não tem dúvida. É uma outra condição que a gente está trabalhando agora, é um projeto novo, a gente não tinha legal. Isso, então isso é uma novidade aqui. De primeira mão. Isso. Primeira mão mesmo. Então, quando já está tudo estruturadinho, porque quando tiver tudo estruturadinho, leva pra gente compreender tudo lá. Pra gente já pedir pro nosso marketing estar colocando lá, Exato. entendeu? Até porque é do nosso interesse que a nossa categoria fique na categoria, Sim. né? A gente tem também lá na recepção, né? Onde a gente recebe ali os currículos, né? E fiquei muito feliz, viu, Gabriel? Já não tá pouco, não, que a gente tá pondo de volta no mercado de trabalho. Olha que Isso aí bacana. que é legal, sabe? Fiquei muito legal. feliz, Parabéns. né? Demais. Porque a Isso é moça, bom. eu não vou falar o nome da administradora, porque a gente não pode, mas ela chegou lá e falou assim, nossa, mas o currículo tá aqui, né?
A gente falou, sim, a gente mandou por PDF para você. Ela falou, não, mas pode tirar daqui, porque eu já contratei. Olha que Aí a coisa gente boa. ligou para a menina, né? legal. Ela falou assim, não, eu vou vir aí no Sinconed que eu vou fazer. Eu quero fazer uma declaração que o Sinconed realmente arruma emprego. Fiquei muito feliz. Isso é muito bom. E assim, ela tá super animada, porque ela não era de condomínio e entrou para condomínio. Olha só que legal. Então, a gente está conseguindo dar bastante chance para quem não era de condomínio entrar em condomínio e para quem é de condomínio se manter. Agora, com a ajuda do Empresta Capital, vai ficar muito melhor. Porque ainda. assim, eu acho que todo mundo, né, tem essa visão de banco, né? Banco. A gente, além do atendimento humanizado, você olha para a pessoa. Né? Então, esse é um projeto, né, o Ricardo encabeçou, né, puxou à frente isso daí, porque é uma forma de você dar um retorno para o social também. Com certeza. Né? É Então, muito assim, importante, claro que tudo envolve remuneração, a gente trabalha por questões que a gente precisa do dinheiro como moeda de troca para atender nossas necessidades, né? Alimentação, vestuário, moradia, enfim, tudo aquilo que as pessoas precisam, mas existe alguma coisa que a gente pode também ajudar além do crédito só. Porque o crédito, eu ajudo naquele momento, sim, mas e no momento do desemprego? Se eu puder estender a mão para essa pessoa e ele, através do meu auxílio, ele conseguir uma recolocação, né? Com certeza, no momento que ele precisar, ele vai lembrar da gente também. Então, assim, é um ajudando o outro, né? E é o que a gente sempre prega, é o ganha. Com certeza. Todo mundo, né? O funcionário vai ganhar, o Sinconed vai ganhar porque ele está aqui com um parceiro preocupado em ajudar. A gente vai ganhar porque o cliente vai estar com a gente. Vai estar enfim, com exato. O serviço prestado. E né, aquela coisa, né? Nós precisamos... Você fala de banco. É importantíssimo para os bancos, principalmente, ter uma pessoa economicamente ativa. É pouco interessante para o banco, por exemplo, ter alguém lá com todo respeito, parado, sem fazer nada, sem conseguir produzir renda. Porque como é que vai entrar dinheiro, sair dinheiro, empresa, né? Isso que é uma coisa que as pessoas precisam saber. Perfeita também, entender, essa colocação, né? Não é isso mesmo. E é assim que funciona, né? Você sabe que a nossa categoria compra e compra bem, né? Mas gosto. Gosto de gastar um dinheiro. Mas que bom, né? Que é uma delícia. Eu também gosto, viu, Maria? Eu adoro gastar um dinheiro. Viu? Às vezes, no fim de semana, eu gasto um dinheiro. Pelo amor de Deus. Não fala de gastar, não, senão daqui a pouco a gente sai daqui e já vai gastar. Já vai gastar. Eu vou ser bem verdadeiro para vocês. Eu fiquei muito feliz. Eu fui no mercado esse fim de semana, né? E... eu entrei no mercado e falei, gente, tá lotado, vamos embora daqui que tá muito calor, né? Tô com fome, a fila tá grande. Minha pressão cai, não quero e tal. Cheguei no outro lotado, né? Aí meu marido deu uma risadinha e falou pra mim, o que você fala disso? Falei, isso significa que o povo tá empregado. E se eles estão empregados e estão comprando, eu tô feliz. Eu fico aqui na fila, não tem problema, né? É isso aí. E aí você vê uma pessoa que, tipo... sem querer falar o ano, tá? Mas já falando, a pessoa estava comprando ali meio quilo de salsicha, com o olhinho cheio de lágrimas na fila, tendo 5 crianças, e trabalha na nossa categoria, tá? Não trabalha em outra categoria, não. E eu conheço ele porque mora na mesma região minha. E ele tava 2 pessoas na minha frente, como tinha fila, e eu vendo, me dá 1 quilo de bife, me dá tanto de carne moída, me dá tanto de... Eu falei, nossa, coisa linda, né? Fiquei feliz. Aquilo... Aí ele olhou para mim e falou assim, agora minha filha está trabalhando, eu estou trabalhando, minha esposa está trabalhando, e assim, não preciso mais comprar tão pouquinho, sabe? Olha que bom. E aquilo me deu uma alegria, assim, né? E ele já fez empréstimo com o empréstimo lá atrás. E assim, eu fiquei muito feliz mesmo, porque eu falei, que bom ver a população podendo se alimentar bem, podendo levar carne para dentro de casa, com as suas contas pagas, né? Isso é muito bom, gente. E assim, ele não estava feliz só por ele, mas a filha estava trabalhando. Então, a família, gente, é o centro da nossa vida, né? Quando a nossa família está bem, a gente fica bem. Exatamente. E é muito gostoso saber que tem bastante gente trabalhando. É ruim que tá calor, você fica na fila, mas... não, mas aí calor é bom, sabe pra quê? Você fica de semana, tomar uma cerveja, gastar um dinheiro com uma cervejinha, gastar dinheiro com churrasquinho. Vocês viram que não esse menino não é esqueceu da cerveja. mas eu gosto, viu, de tomar. Eu gastei dinheiro esse fim de semana, sabe com o quê? Sério? Cerveja. Tomou bastante? Mas tomei bastante, viu? Mas foi gostoso demais. Mas eu quero entrar num outro tópico aqui que eu acho importante a gente colocar até para esclarecimento, né?
Vocês falaram em determinado momento que a relação é triangular. Você tem a pessoa quando é consignado, né? Sim. É possível fazer empréstimo sem ser consignado ou não? Hoje em dia só consignado mesmo. Perfeito. Isso. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto existe uma triangulação, correto? Trabalhador, né? E cliente ao mesmo tempo, e empregador, certo? O empregador, ele entra nessa jogada. Explica pra gente como é que ele entra nessa jogada, quais são as obrigações dele, quais são o que não é obrigação dele, porque para ficar claro, né, Maria, que às vezes a gente chega lá no Sinconed, não podemos falar nome, mas os empregadores aí que andam fazendo umas coisas que a gente olha pra lei e fala, mas não pode, amiga, a lei fala outra coisa. Explica pra gente como é que é o empregador nessa relação. A lei, em relação ao empregador, ela estabelece algumas obrigações. Tá? E qual é a obrigação que a lei estabelece para o empregador? É ele fornecer todas as informações necessárias à instituição financeira para atender à solicitação do empregado quanto ao crédito consignado. Ok? Então, a primeira coisa, né, eu vou evitar citar parágrafo, artigo, né, mas se não me falha a memória, é no artigo 3º, parágrafo 1º, que fala das obrigações do empregador. Tá? Mas a primeira obrigação é prestar todas as informações necessárias à realização do crédito solicitado pelo trabalhador, primeiro. Tá. A segunda é providenciar a retenção do valor das parcelas mensalmente em folha, mediante autorização do próprio funcionário e o respectivo repasse à instituição consignatária, ou seja, a instituição que concedeu o crédito. E a terceira, na rescisão, fazer exatamente a mesma coisa, 35% das verbas líquidas, ou seja, até 35%, pode ser menos, porque dependendo do saldo devedor, tá? Mas fazer essa retenção das verbas líquidas e repasse, tá? Então, isso são obrigações que a lei coloca para o empregador. Certo. Isso está na lei, ok? O que a lei faculta, e aí ela não obriga, ela faculta, a instituição financeira que está interessada em trabalhar com o produto crédito consignado, é facultado a cada instituição formalizar convênios ou com o empregador ou com a entidade de uma determinada categoria para dar atendimento a todos os trabalhadores daquela categoria, com condições diferenciadas, eventuais ressarcimentos de custos que possam ter. Legal. Entendeu? Então, assim, isso... A lei tá na letra da lei. É isso. Entendi. E eles geralmente acontecem essas situações? Na maioria dos casos, sim. Tá? Eventuais situações bem esporádicas, a gente tem a figura de um ou outro empregador que não vai fazer, no meu condomínio eu não autorizo, porque às vezes por desconhecer a lei e também entendendo que ao conceder isso, essa liberação, essas informações para o funcionário tomar o crédito consignado, ele, enquanto empregador, fica responsável, solidário pelo crédito. E não. Não tem nada a ver. Não, nada a ver. Porque ele não vai se responsabilizar pelo crédito. Quem vai tomar crédito é o funcionário, a cédula de crédito bancário, a CCB, sai no nome e CPF do funcionário. Então, perante a instituição financeira, o devedor, o tomador, é o funcionário. Em nenhum momento o empregador, enquanto CNPJ, vai assinar como avalista, interveniente, como garantidor. Não. Ele não assina, ele não se envolve na operação. Agora, por força da lei... Né, mediante a autorização do funcionário para desconto em folha, e ele, o empregador, faz a retenção e o repasse. Entendi. Eu costumo dizer, Gabriel e Maria e porteiros, né, que estão nos ouvindo, é como o INSS. O INSS, o que o empregador faz? Ele não retém 8%? Retém 8%, paga a guia ali e acabou. Ele não pega esses 8% que ele descontou do funcionário, ele não joga para GPS e faz o pagamento lá para a Previdência Social? É a mesma coisa, não vai mudar nada. Aliás, nem mexe no caixa do condomínio. Por quê? Se o funcionário tem que receber R$1.000 no 5º dia útil e a parcela do crédito consignado
é R$200, ele vai separar os R$1.000 do funcionário, que é da folha, certo? Ao invés de jogar R$1.000 na conta do funcionário no 5º dia útil, ele joga R$800. Os 200 ele vai pagar para a instituição financeira, vai repassar no dia 10, depois do 5º dia útil. Ou seja, ele nem tem fazer qualquer tipo de mudança no fluxo financeiro do empregador. Entendeu? O caixa do empregador está sempre protegido, não tem perigo. Ele vai pagar o trabalhador de qualquer jeito. Exatamente. E sobre período trabalhado. Exato. Ele já deve o salário para o funcionário. Você percebe? Então, assim, R$1 a obrigação dele. Exatamente. Então, às vezes, a gente recebe essas negativas e eu interpreto que não é um ato de arrogância, nada do empregador, mas às vezes é um simples desconhecimento das regras. Ele entende que vai trazer responsabilidade para ele e fica reticente. Exato. Ele traz a objeção. Não vai fazer. Às vezes a gente tem também, né, amigo? E alguns que acham assim, o trabalhador, o salário dele é meu. Eu que vejo o que você vai fazer com o seu salário. E é difícil para ele entender que ele não manda no trabalhador nesse nível. Não é por aí. Pelo amor de Deus. Aí ele começa a interpretar errado como funciona a vida do trabalhador. Já tive casos assim do empregador falar, olha, ele não pode pegar X, ele pode pegar só Y. Seria menos. Você já tinha aprovado o crédito. Aí eu falei para ele, olha, a necessidade dele é essa e o limite que ele tem é esse. Mas eu não posso também falar que o senhor não pode fazer isso. Mas aí eu mandei a lei para ele e ele pegou e falou, não, então tudo bem, vamos liberar o valor que a instituição aprovou. Vamos liberar o valor. Ele condomínio SA Banco. Isso. Eu não queria chegar nesse nível, viu, Gabriel? Desculpa. Eu não queria falar nesse nível, mas às vezes eles e eu vou liberar, né? Na verdade, todo o processo de liberação, de aprovação, é uma prerrogativa da instituição financeira. Qualquer banco que você vai pedir dinheiro, o banco pode aprovar ou negar. Ou não. A prerrogativa na lei é da instituição financeira. Por quê? Porque quem toma o risco é a instituição financeira. Com certeza. Quem está correndo o maior risco nessa transação é a instituição financeira. E o tomador do crédito. São as duas partes que estão ligadas. O empregador no crédito consignado, ele não toma risco nenhum. Então, a única questão que a gente precisa passar, né, inclusive para os porteiros, os funcionários, caso o empregador faça o desconto na folha da parcela, no lerite, e não repasse para o banco, aí sim há uma responsabilidade civil, criminal do empregador, porque isso configura-se apropriação indébita. Ou seja, ele tem que pagar 1.000 para o funcionário, descontou 200, pagou 800, só que esses 200 ele não repassou para o banco. Não, vocês já pegaram coisa assim? Já. Aí, mas existem N situações. Situações que, de fato, a gente pode configurar a apropriação indébita são poucas. Pouquíssimas. É bem raro. A gente pega, mas é muito raro. A questão, muitas vezes, entra no aspecto mais operacional mesmo. Por exemplo, a administradora vai lá, cadastra o boleto para pagar e o síndico, na correria, no trabalho, esqueceu de liberar. Aí ficou o boleto em aberto. Aí o que a Empresta Capital faz? A gente tem um prazo para pagamento sem encargos daquele boleto até o dia 25 do próprio mês. Ótimo. Então, por exemplo, é dia 10. 15 dias. Tenho 15 dias da graça que, por um erro operacional, seja da administradora, ou um erro de processamento, ou o boleto que eu emiti, substituiu, saiu de férias. N situações que pode acontecer, que faz parte também. Faz parte. Normal. E é importante a gente entender isso, porque é dessa forma que a gente gosta de trabalhar. Isso mesmo. Com transparência, com clareza na informação, o que é, nada além disso. Isso é muito bom, mas a gente sabe que acontece isso. Acontece. Então, para isso, a gente tem também já, dentro do fluxo, do processo, muito bem estruturado, para não trazer aborrecimento nem para o síndico, nem para a administradora, muito menos para o funcionário que está lá no seu trabalho. Que nem sabe o que aconteceu. Que nem sabe o que está acontecendo. Exatamente. Tá? Se você falar para ele que ele não pagou, ele fala, como assim? Tá aqui. Não, e muitas vezes eles falam. E a partir deles falarem que está descontado, é que a gente consegue identificar. Identifica essa situação, identifica a situação e vê qual foi o equívoco ali resolve, né? Embora a gente também tenha um trabalho proativo disso. Né? Todo dia 10,
12, 13, eu já puxo uma relação. Eu mesmo, né? Eu Empresta Capital, não eu, Robson, mas a própria Empresta Capital, e aí no Brasil inteiro, já faz proativamente esse contato. Olha, ficou em aberto, você sabe o que aconteceu. Por quê? A gente quer preservar o nosso cliente, que é o funcionário, está lá, está trabalhando. Ele não precisa ter essa dor de cabeça. Claro. Então a gente cuida de tudo isso daí. Entendeu? Até porque porque fica daí desagradável, né? Se chamar ele e perguntar, ele vai ficar muito, aí vai ter um sério Desgaste, problema ali. Se um tiver desgaste. o olerite ali escrito que descontou, então aí que vai ficar doido. E com razão, né? Com razão. Agora você Com razão. imagina, né? A gente olha ali, contribuição assistencial. Aí a gente olha, não passou pro sindicato, olha só. Também tem A gente algumas vezes, né, pega, Maria? pega. E como estamos pegando aí, tem gente fugindo da uma plataforma minha lá, por quê? Por causa disso, sabe que ali eu pego que a pessoa não aí passou. Então, por isso que a pergunta até do Gabriel, né? Pra gente saber. Porque pode acontecer, pode. Às vezes é erro. Um erro operacional. Mas tem alguns que, tipo, se passar, tá bom, né? Faz de conta que não viu, né? Faz de conta que ninguém vê, faz de conta que ninguém olha, faz de conta que o sindicato não mudou. Sim, aí a gente mostra, olha, o Sinconed aqui, o Sinconed mudou. É isso mesmo. Mas tudo que é bom. Acaba pouco. Rápido. Acaba já acabou, né? Você viu? Mas O papo vocês tá têm bom. aí o momento de vocês se despedirem, mandar abraço para quem vocês quiserem. E assim, já vou contando para todo mundo, tá, pessoal? Se quiserem mandar parabéns para Cecília, ela tá aceitando, porque o aniversário dela é agora. Dia 24. Tá, 24 de próximo. setembro. É que assim... Primaveras, aniversários, não é? quase Esse que eu e ela mês é lindo por fazíamos. isso. A Maria também, né? Que dia? Dia 21. Dia Dia da árvore, forte, Dia da né? árvore, dia de Não, e é mudança, né? É a mudança. Do inverno para primavera. Isso, então. Aí, Dia é a da virada, árvore. hein? É dia da Olha, árvore. que legal, parabéns. Então, assim, Cecília, já vou dando meus parabéns para Obrigada. você pelo seu aniversário e vou passando a bola aqui para você se despedir, mandar abraço para quem você quiser, avisar, olha, porteiro, liga naquele número tal, porque vai sair ali. Fica à vontade. A fala é sua. Bom, eu quero agradecer, então, aqui pela participação, né? E deixar o meu telefone. O pessoal entrar em contato no WhatsApp, é o 94305-3435. Simulações, dúvidas, né, sobre o consignado, pode me ligar, pode chamar no WhatsApp, que eu estou à disposição. Perfeito. Muito bom. Robson. Bom, do meu lado, agradecer também, né? Primeiramente ao Sinconed, na pessoa da Maria José, presidente do sindicato, ao Gabriel, né, que está aqui com a gente. Agradecer essa oportunidade de estar falando com todos os porteiros aí, né, que estão nos ouvindo. Enfim, e colocar a Empresta Capital à disposição de vocês, tá? Para a gente é um prazer muito grande, é uma honra. Ficamos à disposição para o que vocês precisarem, né? A Cecília passou o contato direto dela, a gente tem também o contato do 0800, né? Que é Pode falar. O telefone da nossa central é 0800-2274-825. Maravilha. É uma ligação gratuita, tá? Entre em contato com a gente. Ali vai ter uma equipe também, além da equipe da Cecília, a gente também tem uma equipe de suporte interna que dá todo esse respaldo para o funcionário. Tá bom? Maravilha. Então, agradecer mais uma vez e desejar aí boa sorte a todos, sucesso. Obrigado. E contem com a gente. Pode mandar beijo pro esposo, para filho, para esposa, para filha. Eu deixo. Vocês Se for não assim, querem? Um beijo para a esposa, a Isso. Sandra, que A tá lá. Sandra, um né, abraço aí, nos Sandra. assistindo, né, os filhos aí. né, Isso, tem que os mandar. agregados. Maria? Porque já estou na idade dos agregados. Né? Cecília? Nora, Isso. tá tudo certo. Tá certo, Muito é bom. isso daí. Não vai mandar beijo? Vou mandar, né? Um beijo Isso. pro Anderson, meu esposo. Boa. Meus filhos Kaique e Tiago. Um abração para toda a família aí. Obrigado. Né? Vamos mandar aquele abraço pro Ricardo lá também. Sim. Que a hora Opa. que ele vê, ele vai falar Sim. como assim, esqueceram de mim. Um abraço. Esquecemos não, Ricardo. Passa a bola para você. Bom, queria agradecer imensamente a presença de vocês. Foi Obrigada. extremamente instrutivo, foi legal entender como a Empresta funciona, como empréstimos funcionam, né? Desmistificar um pouco para o nosso trabalhador. Foi extremamente clara a fala de vocês, Obrigada. objetivo, instrutivo. Muito obrigado. Fico feliz de ter que o Sinconed tenha parceiros bacanas, Sim. assim, e que, enfim, continuem sendo parceiros Obrigado. por muitos anos.
Querido empregado porteiro, lembrem-se, dúvidas, questões, seja sobre empréstimo, seja sobre qualquer coisa, tanto a Empresta Capital está à disposição, como o próprio Sinconed está à disposição, tá? Não deixem de entrar em contato conosco, vai aparecer aqui o telefone e o e-mail, que eu não vou reproduzir aqui agora, mas vai aparecer aqui. Mas o fixo é 3251-8318. Fala com a Elaine. Exatamente. Ela vai encaminhar a sua dúvida, seja para o jurídico, seja para o empréstimo, para o que você precisar. Perfeito. E é isso, presida. Mês de setembro, não. Tá faltando. Você não mandou um beijo. Mês de setembro é mês de aniversários, né? Como o seu, como da minha mãe também. Aí, tá vendo a Dona Renata? Renatinha tá fazendo anos, mas vai ser Que dia que é o da Renata? Dia 22. Olha, no domingo. Que a Renata tá aqui junto comigo, Renata. Vamos comer bolo junto, hein? Legal. Exatamente. Tá vendo? E aí é isso, mãe. Chegando próximo do seu aniversário, eu te mando um beijo especial. Tá vendo? Presida, é com você a bola para encerrar o programa. Então vamos encerrar agora, mandando aquele abraço para você, meu porteiro. Avisa aí os outros porteiros que não estão ouvindo, que depois eles podem entrar lá no YouTube, se tiver alguma dúvida também. E fica lá assistindo, compartilha, tá bom? E eu deixo aqui o meu abraço para o Robson e para a Cecília. Muito obrigada de vocês terem aceitado, tá aqui falando com os nossos trabalhadores, né? E um beijo para todos vocês. Beijo. E vamos embora, né? Solta a nossa música. Beijo!